E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje, dando sequência aí ao estudo dos animais, veja que nós fizemos uma caminhada bem longa, hein? Estudamos aí vários animais, os invertebrados, e agora o último grupo de animais que nós vamos estudar aí dos invertebrados são os equinodermos. Então, a aula de hoje vamos falar dos equinodermos, filoequinodermata. Então lembre-se, nós estamos dentro do reino animal, certo? Já estudamos lá poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos e agora vamos falar então dos equinodermos. Aquele slide que ajuda você a resolver exercício, tá? Então, se você perguntasse, Giovanni, quais características que eu preciso saber deste grupo? Então, estão aqui as características que você precisa saber que vão ajudar você a resolver os exercícios, certo? Características que são novidades, características que são exclusivas desse grupo, certo? Então vamos lá. Quando você fala equinodermo, o que lembra para você? Equino lembra espinho, dermo lembra derme, lembra pele. Então são animais que têm por característica a presença de espinhos na derme, espinhos na pele, né? Vamos falar assim. Lógico que isso vai ser mais evidente em alguns animais, como é o caso do ouriço do mar, e nem tão evidentes em outros animais, né, que a gente vai ver já na sequência. O grande representante aqui dos equinodermos, o mais famoso, digamos assim, são as estrelas do mar. Esses animais, eles são exclusivamente marinhos. Então, algum exercício que fale aí, os equinodermos são animais exclusivamente marinhos, isso é verdadeiro, certo? Eles apresentam uma grande novidade aqui, gente. Inclusive, é uma novidade que eles compartilham com os animais cordados. A presença de um endoesqueleto, um esqueleto interno, e com a mesma origem do que o dos cordados, uma origem mesodérmica. Só que aqui você vai ter um endoesqueleto calcário, né? Então, um endoesqueleto calcário de origem mesodérmica. Quando a gente for estudar lá os cordados, você vai ver que os cordados também têm um endoesqueleto, um sistema lá esquelético formado também pela mesoderme. Então essa é uma característica em que esses animais que são ainda invertebrados compartilham com os animais vertebrados, certo? Simetria radial secundária, vamos entender o que seria isso. Simetria radial secundária. A simetria radial é quando você consegue traçar vários eixos simétricos em relação ao corpo desse animal. Se você pegar uma estrela do mar, eu consigo traçar vários eixos simétricos em relação ao corpo de uma estrela do mar. Então, o adulto, ele tem simetria radial. E no caso da estrela do mar ainda, né, eu poderia falar que é uma simetria pentarradial, porque você tem ali, né, os 5 bracinhos, e isso faz com que eu tenha uma simetria pentarradial. Pode aparecer essa palavra aí para vocês, tá? Radial secundária por quê? Porque a larva tinha uma simetria bilateral, mas agora o adulto tem uma simetria do tipo radial. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho em cada uma dessas características aqui. São animais deuterostômios. Anota lá por gentileza que a palavra estômio significa estômato, que significa boca. Então vamos traduzir deuterostômio? Estômio significa estômato, que significa boca. Deutero significa ali duplo, né, ou dois. Quer dizer que tem a boca, tem o ânus, mas quem vai se abrir primeiro aqui vai ser o ânus. Você viu que os animais que até agora tinham boca, quem foi originado primeiro foi a boca. Então a gente classificava até esse momento como animais protostômios. O primeiro animal deuterostômio são os equinodermos. E nós temos então mais uma característica compartilhada entre os equinodermos e os cordados. Nós somos animais cordados, nós também somos animais deuterostômios, que isso significa que durante o nosso desenvolvimento embrionário, o primeiro orifício, ou vamos falar assim, o primeiro buraquinho que se abriu foi o ânus, para depois formar a boca. Então, animais deuterostômios primeiro formam o ânus para depois formar a boca. Então, mais uma característica importante compartilhada com os cordados. São animais celomados, mas isso não é uma novidade. Nós vimos que moluscos e anelídeos traziam essa novidade. Os artrópodos também são animais celomados, né? E nós temos aqui um sistema hidrovascular
também chamado de sistema ambulacrário. Até o nome mais moderno é o sistema hidrovascular. Antigamente chamava de aparelho ambulacrário, sistema ambulacrário. A palavra ambular significa andar. Então é um sistema, gente, em que a água acaba circulando, fazendo com que esse animal possa ter um deslocamento, por exemplo. Mas esse sistema hidrovascular ele tem várias funções que a gente vai ver na sequência, certo? Entre essas funções, auxílio no deslocamento. Então, uma característica exclusiva aí dos equinodermos, tá? Anota lá, sistema hidrovascular ou ambulacrário. São animais dioicos com fecundação externa. Oico significa casa, di quer dizer duas. Então imagine duas casas, cada casa com o seu sexo. Então, dioicos são animais que têm sexos separados, beleza? E a fecundação ocorre no ambiente, é uma fecundação externa. Eles possuem grande capacidade de regeneração. Talvez você já ouviu falar que se você quebrar um bracinho de uma estrela do mar, ela consegue regenerar esse braço. Se um predador come um pedaço de um braço de uma estrela do mar, ela consegue regenerar aquele braço. Então, esses animais eles têm uma grande capacidade de regeneração, sim, uma característica também importante, e animais que têm espinhos na superfície corporal. Então veja que são várias características que vão ajudar você a resolver aí exercícios, beleza? Simetria. Falamos que a simetria ela é uma simetria radial secundária. Vamos entender por quê. Ó. O adulto tem uma simetria radial. Consigo traçar vários eixos simétricos. Se tratando de uma estrela do mar, essa simetria pode ser chamada de pentarradial. Já a simetria na larva, ela é uma simetria bilateral. Só consigo traçar aqui um eixo simétrico, né? Então, uma simetria bilateral na fase larval. Então, poderia dizer que é uma simetria radial do tipo secundária. Aqui você vê um pouquinho mais de detalhes em relação à larva, né? Uma larva bipinária. Então, você tem ali as larvas de estrela do mar. Ele mostra, né, aqui a transformação, a metamorfose, até chegar ali na fase adulta. Então, larva bipinária, larva brachiolária, e aí sofre a metamorfose e nós temos então a estrelinha do mar ali, né? Então, tem fase larval? Tem fase larval. Quando tem fase larval, você sabe que o desenvolvimento é direto ou indireto? O desenvolvimento é indireto quando tem fase larval. Mais uma característica aí para vocês, então, olha só, anotarem lá. Os equinodermos têm desenvolvimento indireto pelo fato de ter aqui a fase larval. Aqui, para você ter uma ideia, né, em relação à estrutura corporal, mas dando ênfase mais ao sistema hidrovascular e à lanterna de Aristóteles. O sistema hidrovascular, então, você vai ver aqui, né, os canais radiais, tem um canal circular, tem os canais radiais que vão percorrer ali os braços, por exemplo, da estrela do mar. E aí, se eu pegar uma ampulazinha daquela ali, ó, você vai ver que tem ali o que? Um pé ambulacrário, certo? E uma ampola, que vai ali enchendo, esvaziando de água, enche, esvazia, pelo fato da água estar circulando por esse sistema hidrovascular. Isso faz com que o animal tenha um deslocamento, certo? E a lanterna de Aristóteles, você vai localizar, ali são 5 dentículos, né? 5 dentículos, chamada de lanterna de Aristóteles, que fica na boca ali do ouriço do mar. Então, você sabe que algumas palavras aí ajudam você a resolver o exercício. Então, se falar de lanterna de Aristóteles, nem outro animal vai ter, né? Você já sabe, opa, falou de lanterna de Aristóteles, está falando de equinodermos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esses sistemas aqui. E aí nós temos o quê? Com relação à presença de espinhos, que podem servir então para defesa, os espinhos podem auxiliar na locomoção e até mesmo na escavação. Nós temos algumas estruturas bem curiosas aqui, como pedicelárias. A pedicelária é como se fosse uma pinça em que esse animal tem, né, ali que faz a limpeza, faz a captura também, né, de alimentos. Mas eventualmente se ficar, né, alguma partícula de sujeira, alguma situação assim na pele do animal, ele consegue fazer a limpeza utilizando essas pedicelárias. Temos estruturas aqui chamadas de pápulas, função ali branquial, pés ambulacrários para locomoção, certo? Aqui falei que ia falar novamente da lanterna de Aristóteles, mostrando para vocês aqui, olha só,
os 5 dentículos ali calcários, ossículos, né, ligados a músculos. Então, na boca do ouriço do mar, você localiza esses 5 dentinhos que nós chamamos então de lanterna de Aristóteles. O aparelho ambulacrário, gente, se você for analisar, você vai perguntar, professor, esse animal tem sistema circulatório? Ele não tem aqui um sistema circulatório com sangue, você não vai ter um sangue circulando no corpo do animal. O que circula aqui é a própria água. Então essa água que circula ajuda o animal a se locomover, essa água que circula ela ajuda o animal a excretar, ajuda o animal a respirar, ajuda o animal ali a distribuir nutrientes. Então veja que o sistema, na verdade, hidrovascular ou ambulacrário, ele tem várias funções, né? Ele está relacionado ao transporte de substâncias, já que o animal não tem o sangue, mas tem a água circulando pelo corpo, transporta substâncias, auxilia na excreção, auxilia na respiração, porque está fazendo com que a água se movimente ali por dentro desse sistema hidrovascular. E o sistema hidrovascular é um sistema de tubos e ampolas, então acompanha só. A água entra por uma placa chamada placa madrepórica, dessa placa madrepórica vai para um canal pétreo, desse canal pétreo vem para um canal anelar e desse canal anelar vai para um canal radial, ou seja, acaba distribuindo ali para os canais radiais, beleza? Então você tem aqui os pés ambulacrários, olha em detalhes aqui para vocês, mostrando ali as ampolas e os pés ambulacrários que fazem com que esse animal possa ter algum deslocamento, certo? Como que eu classifico esses animais? A classe asteroidea, como eu disse, são os mais famosos aqui dentro do grupo, são as estrelas do mar. Então, estrela do mar, classe asteroidea. Os ouriços do mar fazem parte da classe equinoidea. Dentro da classe holoturoidea nós temos o pepino do mar, chamado de pepino do mar porque lembra realmente um pepino, só que mais molenga, né? Mais ou menos o tamanho de um pepino mesmo, só que mais molenga, é o pepino do mar. Classe holoturoidea. Nós temos aqui classe ophiuroidea, a serpente do mar. Esses animais, eles apresentam um sistema digestório completo, ou seja, tem boca e tem ânus, beleza? Só tem uma exceção. As serpentes do mar, elas têm um sistema digestório incompleto. A gente vai ver isso na sequência, tá? Mas já adianto para vocês que tem aqui, nas serpentes do mar, elas só possuem boca, certo? Quando eu falo isso, o aluno pergunta, professor, se só possui boca, como que ela faz a eliminação de resíduos? Pela boca também, certo? Então ela não pode comer e defecar ao mesmo tempo, ela tem que, né, utilizar ali a boca para se alimentar, mas também para eliminar os seus resíduos. E a classe crinoidea, nós temos os lírios do mar, que são belíssimos, aí, né, colorações bem chamativas, são belíssimos. E para finalizar, gostaria de mostrar para vocês aqui a estrutura interna de um pepino do mar. No caso do pepino do mar, então, você vê que tem ali o quê? A região do ânus, tem aqui, olha só, um intestino, todo dobradinho ali, tem gônada, temos ali a presença de um estômago, e você vai ver aqui, o que eu gostaria de chamar a sua atenção é o seguinte, que aqui nos pepinos do mar, eles têm uma estrutura aqui que é chamada de árvore respiratória, que auxilia na respiração, então, né, na estrutura respiratória desses animais aqui. Então, pepino do mar, um equinoderma aí que respira por árvores respiratórias. Beleza? Fechamos assim, então. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.